Programa Câmara em Ação. Olá, eu sou a Cirlessa e estamos no ar com o programa Câmara em Ação desta sexta-feira, 17 de abril de 2026. E estes são os destaques do programa de hoje. Vereadores votam projeto de lei do Executivo que regulamenta o piso nacional dos professores. Câmara aprova adequações na municipalização do trânsito em Mari. Vereadores derrubam projeto de lei sobre taxa de iluminação pública. Vereadores participam do encontro estadual pelo piso nacional dos garis e servidores de apoio. Boa tarde a você que está na sintonia da Rádio Araçá FM 105.9. A você que está conosco através da difusora do Noia, uma boa tarde e muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Boa tarde a você que nos ouve através das rádios e que nos assiste também pelos canais do YouTube, né, Assis? Seja através do canal da Rádio Araçá, seja através do canal do Câmara de Mari, tá? Então, boa tarde para você. Fique conosco para que você acompanhe direitinho o que aconteceu nessa semana, né, Assi? É verdade, Gabriel. Inclusive, na última sessão, na quarta-feira, os vereadores estiveram reunidos, Gabriel, em mais uma sessão ordinária para apresentar requerimentos e também debater projetos. Em pauta, acompanhe os discursos dos vereadores. Confira os requerimentos e projetos de lei aprovados na sessão desta quarta-feira. A vereadora Valisca Magalhães apresentou 2 projetos de lei. Um deles dispõe sobre a criação da Sala Rosa na Câmara Municipal de Mari, para prestar atendimento humanizado às mulheres vítimas de violência doméstica. O outro dispõe sobre a capacitação dos servidores públicos da Rede Municipal de Saúde com a língua brasileira de sinais. Além disso, a vereadora também apresentou um requerimento que solicita a implementação de fornecimento de kits de ferramenta de trabalho para pedreiros e serventes de obra em nosso município. A vereadora Helenice apresentou requerimentos com a solicitação de instalação de regulação sensorial para o acolhimento de crianças com transtorno de espectro autista nas escolas da rede municipal. A instalação de uma praça pública inclusiva, também com equipamentos adequados para crianças com TEA. A vereadora também solicitou a construção de 3 paradas de ônibus cobertas na rua principal do assentamento Tiradentes, na zona rural de Mari. A vereadora Vânia requeriu o título de cidadão mariense ao pastor Sandro Gomes e à missionária Rosângela dos Santos. A vereadora ainda solicitou a implantação de uma base de atendimento móvel de urgência, mais conhecido como SAMU, no município, e também solicitou o serviço de coleta de lixo na zona rural, nas comunidades de Fundo do Vale e Lagoa do Félix, com a frequência mínima de pelo menos uma vez por semana. Confira agora a entrevista com o vereador Alisson Gomes, que destacou a aprovação do projeto que vai promover a adequação do trânsito no município de Mari. Estamos aqui na Câmara de Mari com o vereador Alisson Gomes. Vereador, a Câmara aprovou a municipalização do trânsito e agora, hoje, foi aprovado as suas adequações a essa lei. Fala um pouco sobre isso. Essa lei hoje é uma lei muito polêmica, não só em Mari, mas em toda a cidade. Por Mari ser uma cidade de interior, uma cidade ainda em crescimento, essa adequação dessa lei, como eu enxergo como vereador e como a população de Mari enxerga, não era a necessidade agora, porque essa adequação a uma lei de cidade grande, onde vai se cobrar multa, vai se criar cargos, pode se cobrar estacionamento, é uma carta branca da qual a prefeita vai gerar receita. Então, eu acho que Mari, primeiro, necessita de uma reorganização na estrutura de gestão. A prefeita tem que primeiro aprender a fazer gestão. As contas do município estão se pagando atrasada, as obrigações do município se pagando com juros e multa, e essa falta de gestão, falta de compromisso com o dinheiro público está fazendo com que a prefeita vá buscar mais recursos. E esses recursos ela está querendo buscar onde? Nas costas do quem mais precisa. Então, fui contra, e foram 3 vereadores contra, eu acho. Vamos ver aí na votação, mas fui contra e sou contra porque, primeiro, ela tem que aprender a fazer gestão. E o município, a população ainda sobrevive de forma com a agricultura, é um comércio pequeno, e o povo não tem essa substância financeira para arcar com a lei de tamanho potencial para uma cidade de capital, para nós que somos uns simples humildes aqui da zona rural do interior da Paraíba. Vereador, agradecemos o seu tempo para disponibilizar, a sua opinião em relação a esse assunto à população de Mari. Muito obrigado. Vamos ouvir também a entrevista com o vereador Erivan sobre a aprovação
do piso dos professores. Estamos com o vereador Erivan, que também é professor. Vereador, depois de vários embates entre o Poder Executivo, o Legislativo e o sindicato, finalmente hoje houve a aprovação do reajuste dos professores em 6%. Qual a sua opinião, o que o senhor tem a falar sobre esse desfecho? Cumprimentar o caro companheiro aqui que colhe a nossa voz numa temática que é muito importante ser discutida, ser debatida nessa casa, que é a Câmara Municipal. É assim, a gente sabe que não alcançamos o resultado que era o esperado, porque solicitamos várias informações da gestão municipal, infelizmente nos foi negado, não nos foi encaminhado. Eu solicitei, inclusive, que fosse feito um estudo financeiro para ver a possibilidade de pagar acima dos 6%. Esse estudo financeiro ele não foi feito pela gestão municipal. Nós temos agora um aumento do orçamento previsto para a educação, dos recursos que compõem o Fundeb, que no ano de 2026 vai aumentar para 43 milhões e meio. Não teremos justificativa para dizer que não é viável dar um aumento acima de 6%. Mas, infelizmente, a nossa voz, nosso pedido, ele não foi ouvido. E, enquanto vereador, a gente só pode pedir, cobrar, reivindicar, legislar. A gente não pode imputar despesa à gestão municipal. Essa decisão ela parte do executivo. Mas eu reafirmo, a luta não foi em vão e o mandato ele continua aqui, aberto, pronto, para continuar lutando, continuar reivindicando e despertar esse caráter de resistência na classe dos professores, no magistério, que é tão importante que a nossa cidade ela desenvolva. Muito obrigado ao professor Erivan. Desejamos boa sorte. Conversamos também com Marcos Antônio da Silva, presidente do Sindismar, Sindicato dos Servidores Municipais de Mari, que falou sobre a aprovação do PL que regulamenta o piso dos professores. Estamos aqui na Câmara de Mari com o presidente do Sindismar, Marcos Silva. Marcos, após muitos debates, muitas conversas em relação ao reajuste dos professores, finalmente, hoje, tudo isso teve um desfecho. Qual o seu sentimento, Marcos? Depois de tanto trabalho, de tanta luta, você vê o Executivo realmente conseguiu aprovar a sua proposta. Bom, agradecer mais uma vez o espaço que a Câmara de Mari tem nos dado, e vocês que fazem esse trabalho tão importante, e dizer que o sentimento, quanto sindicato, Sindismar, o sentimento é de decepção, tristeza, em relação à posição da gestão municipal, que se colocou como um carrasco diante dos professores, com a prática que a gente só viu há tempos atrás e hoje a gente volta a ver aqui no município de Mari, onde uma gestão impõe a sua vontade, sem ouvir uma categoria tão importante para o município como a categoria dos professores, sem ouvir uma reivindicação tão fácil de ser atendida, porque inicialmente a reivindicação era que o reajuste fosse de 12%, a gente foi diminuindo a nossa proposta até chegarmos a apenas 7% para que não ficasse tão injusto, e mesmo assim a gestão do município não cedeu em qualquer momento, bateu o pé e manteve 6% de reajuste para a categoria. Mas aí é importante que a gente diga também sobre o papel que a Câmara Municipal teve, resistiu até o fim junto com o sindicato e os professores, onde a maioria dos vereadores conseguiu fazer com que esse debate se alongasse para que tentássemos, uma via de diálogo com a gestora do município. A Câmara fez o seu papel. Hoje a gente tem um ponto final nessa história com a aprovação, que foi inevitável, desses 6%, mas com o sentimento de decepção, de tristeza por parte dos professores do município de Mari, que vivem em sua história um momento de desvalorização que jamais foi visto. Os professores que neste ano, inclusive é importante que a gente diga, deram com a sua atuação um prêmio à gestão do município de ouro, onde foi aí colocado na mídia o secretário de Educação com o seu troféu, mas que é importante que se diga que não foi graças ao trabalho dele, não foi graças ao trabalho da gestão. Como eu bem falei, foi graças ao trabalho dos professores, E o que receberam em troca foi essa imposição desses 6%, que eu gosto sempre de deixar claro. Não é 6% que a gestão do município de Mari está oferecendo de reajuste aos professores. É apenas 0,6%. 5,4% está sendo dado pelo governo federal. Então, a contrapartida do município está sendo de apenas 0,6%. Nós gostaríamos que tivesse sido de pelo menos esses 6%, porém, não tivemos esse êxito, mas a luta vai continuar. Continuaremos fiscalizando as ações
ações do município dentro da educação, já que o município vai receber mais de 43 milhões de reais no Fundeb, e inclusive fizemos um estudo onde o reajuste de 7%, se o município tivesse dado, só iria aumentar em pouco mais de 10 mil reais a folha de pagamento dos professores mensalmente. Agora me digam, né, como é vergonhoso uma gestão virar as costas para os seus profissionais de educação por conta de 10 mil reais mensais, quando o município vai receber 43 milhões de reais em recursos do Fundeb. Agora, o que vão fazer com todo esse dinheiro, nós iremos acompanhar e fiscalizar. Inclusive, já disse hoje em minha fala e digo aqui para vocês, nós iremos fiscalizar, inclusive, a folha de pagamento de servidores contratados do município, que vem só crescendo, já ultrapassou em 100%, vem causando prejuízos aos recursos do município e, inclusive, ao Mariprev, pois todo servidor contratado não está contribuindo com o Mariprev, está contribuindo com o INSS, e isso está ajudando a quebrar a previdência própria do município. O Sindismar vai continuar firme e forte, fiscalizando e mostrando que o município precisa dar atenção, sim, aos seus servidores, dar valorização, porque a demonstração que tivemos hoje foi de uma gestão carrasca, de imposição e que envergonhou a classe dos professores de Mari. Marcos, agradecemos pela disponibilidade para essa entrevista. Desejamos sucesso ao Sindismar, aí sempre em favor dos servidores do município. O superintendente de trânsito de Mari esteve presente na última sessão e falou sobre as adequações da municipalização do trânsito. Confira a sua participação. Bom dia a todos. Estou aqui hoje como superintendente municipal de trânsito porque nesta casa foi enviada aqui uma adequação para ser votada que foi solicitada pelo CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, porque Mari hoje já se encontra em outro patamar e nós estamos no patamar de integração ao município, ao Sistema Nacional de Trânsito. Então, o Conselho Estadual de Trânsito, ele solicita que seja feita uma adequação à lei que já foi aprovada nesta casa em 3 de setembro do ano passado, por unanimidade, por os nossos vereadores, e para essa adequação ela ter seguimento, que nossas vias estão precisando de orientadores e educadores de trânsito, que está desassistida, está sendo sinalizada, mas está desassistida dos orientadores e educadores, e está causando acidente por falta desses profissionais. E também o CETRAN pede aqui que seja feito um concurso para os agentes municipais de trânsito futuramente. Enquanto não houver o concurso, que sejam colocados os orientadores e educadores de trânsito no município. Então, aqui eu peço a essa casa que vote essa matéria para poder darmos seguimento à organização de trânsito do nosso município. Ricardo, aproveitar o seu espaço, gostaria que você explicasse, que é uma dúvida de toda a população, em relação à aplicação de multas. Como é que vai se dar? A aplicação de multa se dá desde 1998, quando foi instituído o Código de Trânsito em 97, mas começou a multar em 98. Então, desde 98 que o país já multa. E Mari faz parte do Brasil. Agora, o município de Mari, a Superintendência Municipal de Trânsito de Mari, só vai começar a multar quando passar o prazo de adequação que foi dado em lei por esta casa, de 1 ano de educação, podendo ser prorrogado por mais 1 ano. Mas eu aqui, como superintendente, vou mais além. Nós só vamos começar a autuar alguém no nosso município quando todo mundo entender e saber usar o trânsito. Aí nós vamos disciplinar aquelas pessoas que não querem cumprir a regra de trânsito brasileiro que o país nos impõe. E que o município não tem competência nenhuma de estar multando alguém enquanto este prazo não for cumprido. Nada mais, nada menos, a adequação do CETRAN, ela pede só a adequação aqui, é só de uma transcrição do que foi feito. A lei aqui, ela não transcreve os incisos da lei federal, é só os incisos. E a criação dos orientadores e educadores de trânsito e a estruturação do órgão, que o órgão está estruturado. O pessoal que está lá são todos emprestados de outros órgãos. Então, é isso que o CETRAN pede, nada mais do que isso. Até porque a lei vocês já aprovaram em 3 de setembro de 2025. Então, você confirma que nesse período educativo, né, até se encerrar os 2 anos, não vai haver aplicação de multas? Por parte do município, não. Eu só posso responder pelo município. Até porque nem daria tempo, mesmo que não estivesse em lei, não daria tempo o município multar. Porque ainda vai fazer um concurso para treinar os agentes, porque só quem pode multar são os agentes de trânsito concursados, que eles vão ser agentes da autoridade de trânsito e vão ter competência para isso. Então, mesmo que o município quisesse multar, ele não poderia, porque ele vai fazer um concurso. Isso demora no mínimo 1 a 2 anos para fazer isso. Ok, Albicardo, obrigada pela participação. Também nesta semana, os vereadores de Jamoura, Erivan, Ronaldinho e Emanuele participaram do encontro estadual pelo Piso dos Garis e servidores de apoio em Campina Grande.
Tribuna Popular. Aqui o cidadão tem voz. A população segue buscando a Tribuna Popular para apresentar demandas e cobrar ações dos poderes municipal. Acompanhe as participações do quadro Tribuna Popular desta semana. Hoje, ao sair de casa, eu conversando com Deus, eu disse: Senhor, meu coração está muito inquieto. E quando o nosso coração está inquieto, nada melhor do que a gente se ajoelhar e conversar com Deus. Eu digo: Senhor, tu que foi professor por excelência, tu está achando justo tudo que está acontecendo com a nossa categoria? E eu entreguei na mão do Senhor. E quando a gente entrega no altar, a gente espera do céu. Sabemos que não é fácil a nossa luta enquanto professor, mas estamos aqui para continuar a luta, né? E dizer que quando eu cheguei aqui na Câmara hoje, que eu vinha no caminho, falando com Deus, aí eu digo: Senhor, tu estás na luta com a gente? Porque é muito importante. Muitos nem compreendem esse discurso, mas quem tem ligação com o céu compreende, né? Aí quando eu cheguei aqui em frente à Câmara, eu me deparei com um casal que estavam vestidos de blusa preta, que tinham nada a ver com a nossa luta, porque a gente decidiu usar preto em relação à injustiça que está acontecendo com o magistério. Aí quando eu me cheguei, me deparei. Para muitos é só coincidência, mas para aquele que tem ligação com o céu, sabe que Deus recebeu no altar, né? Então, que a gente possa continuar nessa luta. E eu quero também agradecer à casa, aqueles vereadores que foram sensíveis à nossa casa, que reconhecem nosso trabalho, a nossa labuta, porque não é fácil. E pedir a essa casa que não esqueça, porque sei que Deus, quando Ele recebe no seu altar, Ele fará justiça. Mas que essa casa também faça justiça. Porque o papel de vocês é um papel de fiscalizador. Que vocês passem nas escolas, que vocês nos ajudem nessa luta, que vocês vão fiscalizar, que vocês vão para nos ouvir o que a gente está passando no dia a dia escolar. Então essa é a minha participação e eu agradeço e desejo a paz para todos. Mas eu quero aqui já deixar de dizer a minha indignidade com a gestão, com os profissionais da educação, porque foram 3 meses e 15 dias que a gestora do município, a prefeita Lúcia de Fátima, não teve a capacidade de colocar dentro de uma sala o seu secretário de Finanças, o seu secretário de Educação, procuradores, advogados, e dizer para o Cidismar, para os professores do município de Mari, por que não poderia dar acima de 6? Dizer, gestora, que aqui é uma classe de profissionais, é quem leva a educação do município de Mari nas costas, é quem está todos os dias dentro da sala de aula para dar educação às crianças de Mari. E no momento que essa categoria precisou, a senhora não teve a sensibilidade e nem teve a capacidade de juntar seus profissionais que tem, que é contador. Por que não deram estudo? Por que não disseram que podia dar acima de 6? 3 meses se passaram e a gestão não ouviu o Cidismar, não ouviu a categoria, não quis ouvir, que está pensando que está lidando com criança, mas não estão lidando com criança não, estão lidando com profissionais da educação. 3 meses depois, fomos na sala do secretário e ele chegou e disse: a gente não pode dar 6, porque nós vamos fazer reforma, escolas integrais. Disse que ia fazer aqui no município de Mari. E eu virei para ele, que eu não mando recado. O senhor tem essas informações desde quando? E ele disse para mim: desde novembro. E por que o senhor estava calado até agora? É muito fácil a gestão botar a culpa nessa casa legislativa que apoiou os profissionais e no Cidismar que os professores não estavam recebendo seus reajustes, fazer matéria e dizer que o culpado somos nós. O culpado foi a senhora que não teve capacidade de juntar seus profissionais e dizer a verdade. Por que não chegou e não disse? Eu não posso dar 6 porque eu vou melhorar a educação no município, mas a senhora não teve sensibilidade com os profissionais. Então não me vinha fazer aqui os professores de besta, porque a menos estudada aqui sou eu que tenho o 2º grau. E quero deixar aqui minha indignidade no dia de hoje, em defesa desses professores, porque a gente lutou, o Cidismar lutou e vai continuar lutando. Mas também quero aqui, nesse momento de hoje, na frente de vocês, eles vão ter que cumprir o que disseram que vão fazer, porque vocês são fiscalizadores e eu vou estar 24 horas cobrando. E é preciso que essa casa faça o seu papel, que o que foi dito que vão fazer, que seja, já que não tiveram coragem de valorizar os profissionais, que quem merece. Obrigado pelo espaço, mas não tem problema. Quarta-feira que vem eu estarei aqui e desabafo mais uma vez. Vamos conferir agora como os vereadores votaram na última sessão. Confira no quadro Painel Eletrônico. Painel Eletrônico. Como votaram os vereadores? Nós vamos iniciar as votações. Nós recebemos aqui um requerimento verbal, onde ele faz uma emenda modificativa ao projeto
que trata sobre o reajuste salarial dos professores, uma emenda modificativa de 7%, que no caso seria o que a Câmara propôs desde o início. Tem o parecer da comissão, essa emenda modificativa, no caso, seria integrada ao parecer da comissão. Se for aprovado essa emenda modificativa de 7% de Alisson, não tem como aprovar o parecer da comissão, porque o parecer da comissão é de 6%. Então, ou é aprovado esses 7% e a gente aguarda o retorno do Executivo, ou, se for reprovado essa solicitação de Alisson, e coloca em votação a comissão com os 6%. Mas aí o plenário é soberano, eu vou colocar em votação esse pedido aí de emenda modificativa do vereador. O pedido aqui é emenda verbal modificativa ao PL 00426 do Poder Executivo, que é referente ao piso salarial, apresentando 7% para o piso salarial do magistério, proposta pelo vereador Alisson Gomes. Então, quem concordar, quem for favorável a essa emenda de Alisson, vota a favor. Quem não concordar, tem aqui a opção contra. O pedido recebeu 5 votos contras. Helenice, Ronaldo, Vânia, Kessimai e Diego. 5 contras e 3 a favor, o pedido do vereador Alisson. Então, não vai entrar em votação, porque foi reprovado por 5-3. Então, eu vou colocar agora aqui em votação o pedido de dispensa da vereadora Vânia, em relação ao PL 005 de 2026, de autoria do Poder Executivo, onde ele dispõe sobre a emenda à Lei 1298 de 25, sobre a Superintendência Municipal do Trânsito. É o pedido de dispensa. Caso a dispensa seja aprovada pela maioria, o projeto será votado nesta sessão. Projeto de dispensa em tela, para os vereadores falarem se concordam ou não em ser votado hoje. Então, por unanimidade, os 8 vereadores aprovam a dispensa e concordam que as matérias sejam votadas hoje. Vamos partir agora para a votação. O projeto de lei número 005/2026 do Poder Executivo. Lembrando mais uma vez que dispõe sobre emenda à Lei 1298 de 25, que cria a Superintendência Municipal do Trânsito e dá outras providências. Projeto de emenda em tela, podem deixar seu voto. Projeto do Trânsito. Aprovado, vereadora Helenice, Ronaldo, Vânia, Kessimai e Diego. Reprovado por vereadora Valesca, Alisson e Erivan. Então, aprovado por 5-3. Parecer das comissões de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, que regulamenta o piso nacional dos profissionais do magistério no âmbito do município, concedendo reajuste de 6% para a categoria. Os pareceres estão em tela, podem deixar o seu voto. Esse é o do reajuste dos professores, dos 6%. É o parecer das comissões. Projeto foi aprovado por 6-2, Voto contra apenas de Erivan e Alisson. Então, o projeto do piso nacional, 6% aprovado. Essas foram as 2 matérias do Executivo. Vamos colocar agora as matérias dos vereadores. Pode colocar em tela a próxima matéria. A votação está em bloco. Eu preciso saber se os vereadores concordam. É o projeto de lei sobre a criação da Sala Rosa na Câmara de Mari, destinada a prestar atendimento humanizado às mulheres vítimas de violência, de autoria da vereadora Valesca. Projeto de lei que dispõe sobre a capacitação dos servidores públicos nas unidades da rede municipal, com a língua brasileira de sinais, também da vereadora Valesca. E requerimento 003 de 2026, solicitando a criação da implementação de um programa municipal de fornecimento de kits de ferramentas de trabalho para pedreiros e serventes de obras residentes no município, também de autoria da vereadora Valesca. Temos aqui 3 requerimentos de autoria da vereadora Helenice da Silva. Primeiro, 006 de 2026, que solicita a instalação de salas de regulação sensorial nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Mari, destinadas ao acolhimento de crianças com transtorno do espectro autista, TEA. Requerimento 007, que solicita a implantação de uma praça pública inclusiva, dotada de equipamentos adequados para crianças com transtorno do espectro autista. E requerimento 008, que solicita a construção e instalação de 3 paradas de ônibus cobertas na rua principal do assentamento Tiradentes, para atender crianças, estudantes e demais moradores que aguardam transporte. Temos também em tela, em bloco, o requerimento da vereadora Vânia, requerimento 001. Na verdade, não é requerimento, é projeto de decreto legislativo, que concede título de cidadão mariense ao pastor Sandro Gomes e à missionária Rosângela dos Santos. E o requerimento de moção de aplausos, que concede moção de aplausos à Associação Nossa Senhora de Fátima e à Agência de Turismo Moraes. Os projetos e requerimentos
e foram aprovados por unanimidade. Confira o que falou a presidente da Câmara de Jamoura sobre a suspensão da taxa de iluminação pública. Há mais ou menos 5 meses, eu trouxe uma decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba, dos desembargadores, que decidiram por unanimidade pela suspensão da cobrança de iluminação pública. Foi uma ação que entrei na Justiça, aqui em nome da presidência da Câmara, pedindo a anulação, a suspensão da lei. Por quê? Por vícios de legalidade. Um processo legislativo que não obedeceu o seu trâmite, que foi irregular, que não obteve o quórum necessário para aprovação. E quem estava pagando a conta por isso? O cidadão, o contribuinte que estava lá na sua conta de energia mensalmente pagando 10, 15, 20, 25 reais de contribuição de iluminação pública. Recebemos uma sentença há 5 meses por unanimidade para a suspensão da taxa. Logo em seguida, a prefeitura foi notificada, mas ainda assim não entrou em contato com a Energisa para suspender a cobrança. Com isso, nós entramos mais uma vez com ação, através do nosso procurador jurídico, pedindo um mandado de segurança, uma medida cautelar, para que fosse feita de forma urgente e urgentíssima. E assim foi feita, foi concedida. Estou aqui em mãos com a conta de energia de um contribuinte desse mês agora que chegou. E a contribuição de iluminação pública, zerada. Isso daqui é um direito do povo. Isso é uma vitória do povo. Porque aqui na Câmara, o nosso papel enquanto legislador é esse. É honrar o voto, é honrar o cidadão. E muitas pessoas podem achar que isso daqui não é nada. Mas isso daqui representa muito. Isso daqui representa um legislativo comprometido com a população. Um legislativo que olha para as pessoas. Um legislativo que vê o que está errado e que vai atrás para solucionar. E assim foi feito. A taxa de iluminação está suspensa. E se voltar novamente, a prefeitura vai ter que encaminhar um novo projeto à Câmara para obedecer os trâmites legais. Mas eu tenho certeza que essa casa não vai ser contra o povo de Mari. Muito obrigada, fiquem com Deus. O procurador da Câmara, Dr. Alberto Ferreira, também destacou de forma técnica a suspensão da cobrança da taxa de iluminação pública. Vamos ouvi-lo. Bom, pessoal, aqui na condição de procurador da Câmara Municipal de Mari, venho prestar esclarecimento público, como é próprio da minha função. Estou sendo sempre questionado sobre a taxa de iluminação pública. Por que parou de cobrar? Como vai acontecer? Se pode voltar a cobrança? Se não vai voltar? O que aconteceu? Vamos lá. De forma muito direta, bastante pedagógica, para que o seu José, a dona Maria, o seu Francisco, a dona Ana consigam entender. Quando chegamos aqui o ano passado, nos deparamos com a notificação do Ministério Público de Sapé questionando sobre a forma que se deu a aprovação desta legislação municipal que deu cabimento, que deu possibilidade para que se houvesse a cobrança da iluminação pública, da taxa de iluminação pública. A Câmara Municipal aprovou essa lei por uma maioria simples, ou seja, tínhamos 6 ou 7 vereadores presentes, obtivemos 4 votos favoráveis à lei e 2 contrários. O Ministério Público levantou a tese de que essa lei altera tributação, altera Código Tributário. Consequentemente, essa lei, pelo regimento da nossa Casa Legislativa, precisaria de uma aprovação com maioria absoluta dos votos, ou seja, numa casa onde tem 11 vereadores, tinham que pelo menos 6 vereadores votarem a favor daquela lei. Diante desta dúvida que levantou o questionamento do próprio Ministério Público, por determinação da presidência desta casa, a vereadora de Jaciara Moura, nós entramos com uma ação apresentando a lei, o projeto de lei, a ata de votação, o regimento interno, a lei orgânica do município de Mari e pedimos que a Justiça Paraibana diga se essa lei está correta ou incorreta. Na nossa visão, pelo que levamos em compreensão daquilo que fomos provocados pelo Ministério Público Local, entendemos que de fato o Ministério Público Local tinha razão. E assim pensamos que deve realmente haver a revogação por inconstitucionalidade formal, ou seja, enquanto a forma da aprovação desta legislação que se encontrava vigente. Foi pedido que, na dúvida, os desembargadores de logo dessem uma liminar para suspender os efeitos da legislação. Essa dúvida foi absolvida pela maioria absoluta dos desembargadores que simplesmente decretaram, acompanhando o voto do relator,
a suspensão momentânea da cobrança. Por isso que na sua conta de energia não veio cobrando esse mês a taxa de iluminação pública. Consequentemente, o processo segue. A prefeitura se defende, o próprio Estado se manifesta e está em plena discussão se essa decisão momentânea vai virar definitiva e aí só por meio de uma nova lei se voltaria a cobrança, ou se essa decisão vai cair e a lei vai prevalecer. Mas no momento, a verdade e tudo que temos a falar é isso. Momentaneamente, de forma liminar, o Tribunal de Justiça, na pessoa de maioria absoluta dos desembargadores que participaram da sessão, acompanharam o entendimento do desembargador relator e entenderam que a lei deveria ser suspensa até julgamento final, para que se aprecie se ela foi aprovada com o número correto ou incorreto de vereadores. Está no ar o Direito em 1 Minuto. No quadro Seu Direito em 1 Minuto, o Procurador-Geral da Câmara, Dr. Alberto Ferreira, falou sobre o prazo para regularizar ou emitir o título de eleitor. Vamos conferir. No programa de hoje, falando sobre justiça eleitoral, prazo fatal para você. Você tem até 6 de maio para regularizar o seu título eleitoral. Quer votar nas eleições de 2026? Precisa se atentar a este prazo. Dia 6 de maio, prazo fatal para regularização daquele que já tem o título eleitoral e está suspenso por algum motivo, inclusive pagamento de multa ou não ter votado nas 2 últimas eleições, como também o jovem, o adolescente, aquele que tem 16 anos ou mais, ou faz 16 anos ainda esse ano. Fique atento ao prazo fatal, dia 6 de maio de 2026. Procure uma unidade da Justiça Eleitoral, aqui em Maria, mais próxima, em Sapé, e busque a regularização do teu título eleitoral. Chegamos ao final do programa Câmara em Ação desta sexta-feira e a gente encerra esse programa, né, assim, com muita gratidão pela audiência que você está nos assistindo, nos ouvindo. E outra coisa, você pode conferir essas informações e outras que você quiser sobre o desempenho do seu vereador através do portal www.cmmari.pb.gov.br e também nas nossas redes sociais, tá? Anota aí, @Câmara de Mari. E a você que esteve conosco até agora, né, o nosso muito obrigado. Também agradecer ao Jackson, né, responsável pela transmissão do nosso programa. Agradecemos a parceria da direção da Rádio Araçá, do Noia, da difusora, também aí transmitindo o programa, e do Cristiano, da Rádio Alternativa Mix Mari, né? O nosso agradecimento especial a essa equipe de comunicação que geram imagens, áudios e vídeos, né, para poder fazermos o conteúdo dos programas aqui da Câmara e também as matérias do site e também para todas as redes sociais. Estaremos juntos no próximo programa em mais uma edição do Câmara em Ação. Muito obrigado a você que ficou conosco até agora. Câmara de Mari. Juntos pelo povo, unidos pelo progresso.